Olá, vamos começar a carta 4. Lembrando que não é um livro para ser lido direto, não é uma carta para ser lida de uma vez, mas aos pouquinhos, para que a gente possa pensar sobre o que é dito, refletir sobre o que é dito, ver se acreditamos naquilo, se é interessante, se é importante para a nossa vida. Vamos agora para a carta 4. Quem puder curtir, compartilhar para que essas cartas cheguem ao maior número de pessoas, eu agradeço. Então vamos lá. Carta 4. Eu, o Cristo, venho por amor a vocês. Resumi tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que os meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada pelas histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual da nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era de Jesus, o propósito da minha presença, a presença crística nestas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça e aceite-a. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem ao mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiam durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos.
Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos. A economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como um castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra. Minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que dão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial da sua história, e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas dos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-me a conceder-me a oportunidade de falar através dos meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso, os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer na minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas. Ou, de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm capacidade de escutar nada nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isto não é castigo de alguém que veio do alto, mas a consequência natural da lei da existência.
Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência dos reinos celestiais, e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da encarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual e individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar a tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda a divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando através de sua individualidade a mais alta verdade da nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas, cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, e considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim, o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. Eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus, para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes, na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único Espírito. Olá,